E aí, filho de égua, vamos ver um corte aqui do Saco Cheio Podcast. Vamos falar sobre outra coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Eu participei do Todo Dia Podcast com o Wilton Santana, lá do Japão. Muito bom um podcast do Wilton, o Todo Dia Podcast. Se você quiser assistir, vale muito a pena. Quem não lembra, ele tem um programa aqui, né? Tinha, né? Um programa no Saco Cheio TV aqui, tá disponível ainda pra você ouvir. Fazia belíssimas entrevistas, um grande comunicador, ele me chamou pra fazer uma participação no podcast dele lá. Eu fui e aí é muito interessante, cara, ver a repercussão do público dele nos comentários. Tem uns específicos que são muito interessantes, no sentido assim de ilustrar o que se passa na cabeça da população de forma geral, assim, como medíocre o ser humano é, assim. Por exemplo, eu fui lá no podcast dele, né? A gente trocou uma ideia, ele perguntou sobre a minha vida, sobre meus podcasts e tal, e aí tivemos uma conversa bem legal. Aí tu vai ver, tem uns comentários aqui, cara. Tem um cara, Defendor, o nick do cara. Ele bota aqui, ó: papinho danado. Ele mesmo falava várias vezes nós do esgoto. E depois falou aí sobre trocar o público dele. Aqui eu já vou começar, cara. O quão triste é tentar fazer comédia, graça, sacanagem no Brasil. É muito difícil, cara. Porque as pessoas, elas levam tudo pro literal. Tudo. Tudo que tu fala vira um amuleto pra pessoa. PT tá muito sentido, vai chorar, tá quase chorando aqui. Mas o que acontece? Vou explicar o que acontece. Por que as pessoas reagem assim? Acontece o seguinte: as pessoas não têm conhecimento. As pessoas não têm conhecimento do que é essa comédia. Não sabem como é que funciona essa comédia. Não tem ideia do que é isso. Então fica muito difícil você esperar uma reação adequada, apropriada, nesse caso, se a pessoa não sabe o que é. Então, se a pessoa não sabe o que é difícil para ela entender isso, sabe? Ter uma resposta boa, sabe? Isso é uma coisa. E a outra coisa é que o cara, esses caras que ficam comentando na internet revoltadinho, esses caras, eles estão procurando uma resposta que seja, que concorde com a visão deles de mundo. Então você tem que você tem que concordar com aquela visão específica de mundo que ele tem. Tipo, o cara só tem uma visão pequena de mundo. Aí você tem que ter uma visão que concorde com essa visão pequena que ele tem. Ele não teve essa condição de expandir essa percepção que ele tem do mundo, né? E isso também é fruto da falta de conhecimento, né? Isso talvez, eu acredito que sim. Talvez eu tenha que pensar melhor essa questão, mas o grande ponto dessa reclamação dele é que a pessoa não tem conhecimento. Não tem conhecimento, cara. Aí não tem como você exigir que ele haja de um jeito ou de outro. Não tem como. Uma declaração, um voto sabe, Cara, eu sempre usei nós do esgoto como um exagero, como uma paródia. Mas o cara não sabe, tá ligado? Ele não sabe. Às vezes ele não sabe, ou ele tá esperando que você concorde com ele, tá ligado? Também. Tem esses dois casos, né? Como eu disse. Lembra lá antigamente, quem me ouve antigamente falava que nós estamos aqui no esgoto, porque era um podcast ruim. Eu tava exagerando. É basicamente uma piada autodepreciativa. Qualquer pessoa que conhece comédia sabe disso. É uma piada autodepreciativa sobre... O cara, ele mesmo disse, um cara que conhece de comédia. Tipo, mas o cara não entende, tá ligado? O cara que... Muita gente que esses caras da internet, eles chegam e vê um corte e não entende nada, eles não sabem o que tá acontecendo. É essa a questão. O meu podcast e sobre as pessoas que me escutam. Só que esses caras, tem uns caras que eles são carentes e eles não conseguem ouvir a piada, rir da piada e deixar pra lá a piada. Tem essa carência que é o que eu disse, que é o cara, ele espera que você fale uma coisa que concorde com a visão de mundo dele, sabe? Tem um pouquinho dessa carência, assim, como eu falei. Eu acho que é por nem ter referência cômica na vida deles, eles nem veem isso como uma piada, né? Uma piada autodepreciativa. Eles veem como um slogan, como um movimento, nós do esgoto.
Nunca foi isso. Nunca foi isso. Vai chorar? E até é meio assustador pensar que tudo que tu fala pode virar um slogan para um movimento dos imbecis. Cara, eu falo nós do esgoto porque é engraçado, porque é um exagero. É um exagero cômico. Qualquer débil mental que assiste 1 ano de comédia sabe que é assim que funciona. Tu exagera o quão ruim tu acha que é o teu movimento. É isso que tu faz. E eu quis dizer movimento não de movimento de pessoas, movimento que tu tá fazendo no mundo. Movimento literal de movimento, de se movimentar no mundo. O negócio é que você coloca um vídeo na internet e não tem como controlar para quem vai esse vídeo. Aí afeta, o algoritmo joga para quem tá na frente, né? Quem tá passando ali vai ser atingido, né? Não tem como controlar aí. Não tem como se... Não tem por que se revoltar com isso, porque... Cara, não tem como, cara. Se o cara não sabe o que é... Mas não dá, o cara não compreende isso. Aí depois ele fala, e depois não entende, não tem falou como. Aí sobre trocar o público dele. Como assim trocar o público dele? Com certeza, eu queria trocar meu público para pessoas que entendessem comédia, para pessoas que entendessem brincadeira e sacanagem e não ficassem achando que nós do esgoto era um grupo de pessoas comprometidas com algo. Era só pra brincar que a gente tá na merda e nossos podcasts são ruins. O meu podcast, no caso. Era só isso que eu tava brincando, cara. Não era pra criar um grupo com visão de mundo a partir daí. Por isso que eu tô dizendo, cara, as pessoas são muito carentes, meu. E aí tu tenta fazer comédia pras pessoas e elas não pegam. O ponto passa do lado delas. Essa carência é porque elas esperam alguma coisa. Elas esperam que tipo, você vá salvar o mundo delas, sabe? É como se fosse uma necessidade que ela tem, sabe? É um negócio incrível. Tem um outro comentário de um cara que usou uma piada minha também, que é incrível. Cara, é muito louco isso, meu. Lembra daquela piada que eu falava sobre jogar o bebê na piscina? Cara, a quantidade de gente que deixou o ponto daquela piada passar reto pela cara dele e não entendeu o que estava acontecendo ali e mandava... tem que jogar o bebê na piscina, né, Petri? Ha, ha, ha. E aí tu fica, meu Deus do céu, cara. O ponto da piada era eu discutindo com o meu próprio cérebro sobre as coisas que estavam passando ali. É meio que é meio que um autoconhecimento sobre as vozes que estão na minha cabeça. Porque, cara, eu aprendi desde cedo, quando eu comecei a acompanhar a comédia, que o que me fazia rir naqueles caras era que eles não tinham medo de admitir pensamentos de merda que eles tinham na cabeça deles. E eu aprendi isso observando o Bill Burr e o Doug Stanhope, mas principalmente quando o George Carlin morre e o Louis C.K. faz uma homenagem ao George Carlin numa cerimônia lá que teve depois que ele morreu. Então ele foi lá e falou uns 10 minutos sobre o George Carlin. E o Louis C.K. ele fala nesse evento que o que ele aprendeu com o George Carlin era que a comédia estava em admitir pensamentos de merda que ele tem. E o lance era assim, o Louis C.K. ele estava fazendo comédia, sei lá, 2 anos, 3 anos, não sei. Só que ele tinha o mesmo texto. Ele tinha um texto de 1 hora e ele ficava fazendo esse texto durante esses 3 anos, entendeu? E ele ficava se culpando porque ele queria melhorar, ele queria evoluir, ele não sabia como. Aí ele conta nesse evento que ele ouviu uma entrevista do George Carlin, porque o George Carlin ele lançava um show por ano, 1 hora de show novo por ano. E ele não sabia como que o George Carlin fazia aquilo, era um mistério pra ele. Aí ele disse que ele ouviu uma entrevista do George Carlin numa rádio um dia, e o George Carlin disse, como é que eu faço pra criar material novo todos os anos? Cada ano que passa, eu busco mais profundamente na minha cabeça quais são as coisas que eu sinto e não quero admitir. E aí tá a comédia. E aí ele fala isso, ele diz... Aí quando eu ouvi o George Carlin falando isso, que cada texto que ele faz, ele precisa encontrar outra camada de sinceridade na cabeça dele, de coisas que ele não quer admitir, ou de coisas que ele acha que é errado admitir que tá sentindo ou que tá enxergando. Ele vai lá e admite esses pensamentos, e aí tá a comédia. Aí tá a verdade, a partir daí tem muita coisa engraçada. Aí o Louis C.K., inclusive, ele fala... A partir daí o meu estilo de comédia mudou. E foi daí que eu consegui fazer aquela piada de que depois que ele teve filho, ele conseguiu entender por que alguns pais jogavam os bebês na lixeira. Os filhos na lixeira, porque lá nos Estados Unidos teve uma época que tinha bastante
caso de notícia que encontravam criança no lixo, esses negócios. Aí quando ele ouviu essa entrevista do George Carlin, ele diz que ele conseguiu acessar esses lugares, esses pensamentos que ele não queria admitir para ele mesmo. E quando ele conseguia admitir, era muito engraçado. E essa virou a marca dele como comediante. Assim como se tu assistir o show do Bill Burr, tu vai ver, cara, é tudo pensamento que é difícil de admitir que se está pensando, mas quando se consegue acessar aquele pensamento e deixar ele sair, é sempre muito engraçado. Por quê? Porque é muito honesto. E aí converge com o que eu falei sobre ser honesto, como que a verdade está relacionada com a comédia. Então quando eu comecei a consumir comédia lá em 2010, 11, 12, aí eu comecei a produzir conteúdo pra internet em 2013, eu tinha isso na minha cabeça. Eu vou admitir todos os pensamentos que eu tô sentindo e que eu sinto que eu não que é socialmente inaceitável admiti-los. E daí vem, por exemplo, uma frase de menos efeito que é nós do esgoto. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que o meu podcast é uma merda, que não é possível que tenha alguém ouvindo essa porcaria. E aí o que eu falo? Nós estamos no esgoto. É só eu admitindo um pensamento que eu não queria admitir, que ninguém vai admitir que o seu próprio conteúdo é ruim, ninguém vai dizer que ele tá no esgoto. Mas pra mim isso é um recurso cômico, só isso que é. De admitir o que eu não gostaria de admitir numa situação normal e corriqueira, que é o cérebro de um ser humano normal. E aí tem a piada do bebê. O que era a piada do bebê? Era um dia que eu tava na casa da minha família, me deram um bebê recém-nascido no colo e eu comecei a analisar a minha cabeça, o meu cérebro, as minhas vozes. E tinha uma voz escondida lá que queria se livrar daquela situação porque estava incomodada, porque não quer ter um bebê no colo, não sei. E aí eu observei as minhas vozes e uma delas eu percebi que disse assim, cara, e se tu jogar esse bebê na piscina? Obviamente ninguém vai fazer isso, mas quando tu analisa todas as vozes que passam na tua cabeça em todas as situações, se tu conseguir pegar a mais absurda lá, tu consegue analisar, caralho, passou isso na minha cabeça aqui, absurdo. Admite isso aí que vai ser engraçado. E a partir daí eu ficava discutindo com essa minha voz dentro da piada. Eu começava a calcular quanto tempo vai demorar para as pessoas entenderem que eu joguei o bebê na piscina, o que eles vão decidir fazer primeiro, salvar o bebê ou me bater. Eu começo a expandir essa voz. Isso é comédia, cara. Isso é comédia. Tu pega lá a voz que tu não quer admitir que é a mais filha da puta de todas. Porque tu tem vários, tem 10 vozes na tua cabeça. Sei lá, tem uma que tá com o bebê lá e fica com o bebê. Tem uma outra voz que pensa, puta, não queria estar com esse bebê aqui no meu colo, quero devolver ele. Aí tem uma outra voz que deve dizer, pô, que legal esse bebê. Tem uma outra voz que vai dizer, preferia estar comendo sorvete. Sei lá, vai ter um monte de voz. E uma delas vai estar dizendo um absurdo em toda situação que tu tiver, cara. Toda situação que tu tiver vai ter uma voz que vai ser a voz filha da puta. E quando tu pega a voz filha da puta, que ninguém pode admitir que tem, e não só admite ela. O negócio é quando vê um pensamento desse assim, um pouco estranho, né? Eu não sei se. Acho que todo mundo tem, eu não sei direito não, mas quando vem esse pensamento estranho assim na sua cabeça, você fica todo, ai não, ai que pensamento ruim na minha. É o diabo, eu não sei o que, você fica todo. Cara, é só um pensamento, tá ligado? E o que o comediante faz é expandir é pegar esse pensamento e expandir essa realidade, né? Ele pega o pensamento e faz. É legal pra caramba essa forma de você pensar. Muito, muito, muito foda, muito foda. Ela como começa a expandir o cenário, como seria o mundo se tu desse voz àquela voz. É comédia, foda, isso é comédia. É só foda, isso que é. Tu começa a detalhar, começa a fantasiar, começa a admitir o quão filha da puta aquela voz era, começa a entrar nos absurdos, e isso é engraçado. Então a piada nesse lugar, nesse momento, era eu discutindo com a minha própria voz. E o detalhe da piada era o bebê na piscina. A piada era eu discutindo com a minha voz. Só que o que pega pra tigrada é o bebê na piscina. O que é a piada de nós do esgoto? A piada é, caralho, esse cara tá dizendo que o podcast dele é tão ruim que ele se considera no esgoto. O que o tigre pega? Ah, isso aqui é um grupo então. Isso aqui é o grupo do esgoto. Não. Sou eu conversando com a minha voz, admitindo o que eu tô pensando. Porque esses caras, eles querem que você se importe com ele. Ele quer que você pegue ele nos braços, tem que pegar ele nos braços assim e cuidar dele. Ele quer que você se importe com ele, né? A questão é essa. Por isso que o povo fica sentido, sabe? Porque,
quer que você entenda o lado dele, assim, sabe? Ele passa um sofrimento e acha que os outros têm que resolver o sofrimento dele. Não, cara. Quem resolve o seu sofrimento é você. Infelizmente, cara, é realidade, é verdade. Você não pode querer achar que outra pessoa tem que cuidar do seu sofrimento, não. É essa postura vitimista, né? Só isso. Aí ele segue aqui, ó. Papinho danado. Cancelem o saco cheio pra ver se ele não precisa de ninguém. Mas, porra, todo mundo precisa de alguém. Todo mundo precisa de... Tu precisa da empresa que tu trabalha. Se tu é um empreendedor, tu precisa de clientes. Se tu é o cara que tem o saco cheio de TV, tu precisa de ouvintes. Como assim, mano? É que o cara acha que não precisar de ninguém é a mesma coisa do que não precisar de pessoas ouvindo o programa dele. É muito... Cara, é incrível o pensamento tigral que paira sobre as pessoas. A carência da porra, né? Mas essa carência, eu vou dizer, essa carência que a galera tem é muito fruto de violência, sabe? Tá ligado? O cara sofre violência e fica achando que alguém deve alguma coisa pra ele, fica nessa postura de vítima. Às vezes é criado com alguma carência emocional, material. É foda, sabe? Mas assim, também muito falta de conhecimento, né? A galera não consegue entender porque não tem conhecimento. Os caras cansavam de pedir ele, encheram o saco até do Meirelles pra dizer que era legal. Ingratidão com a galera. Encheu o saco do Meirelles. Foi um cara. Foi um cara que comentou. Mas enfim, mas é que tem outro que é muito mais interessante aqui. Se inscreve no canal, galera. Falou.